Letras que Curam. Um bom dia a todos, você que está acompanhando nesta belíssima manhã de sexta-feira o programa Vento Sul trazendo para você esse quadro Letras que Curam. Que legal é a sua companhia, você que já está no Facebook, fica esse nosso convite especial para você. Pega esse link, envie para todos os teus contatos, aí, tanto do Facebook como também do WhatsApp. Com certeza, sexta-feira é um dia marcante para iniciar o nosso final de semana, realmente adorando, louvando ao Senhor na companhia do nosso Jesus Cristo, o Rei da Glória, né, gente? Você que está acompanhando a gente também pelo aplicativo Pão de Judá, aí o amor de Deus para todos, o melhor aplicativo que nós podemos ter aí, que nos traz esse auxílio divino, pois o conteúdo é só a palavra de Deus. E você que está acompanhando também pela 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal, grande abraço para essa comunidade, aí são mais de 38 municípios que de segunda a sexta-feira acompanham o programa Vento Sul. E comigo aqui a Neuza na bancada. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, né? Todos os que já estão aí conectados conosco, né? Um prazer e uma alegria estar aqui novamente. E já começamos já no ar, né? Nessa sexta-feira, já com o nosso convidado de hoje, né? Que é o João Batista, né? Batista? João Batista Gomes. João Batista Gomes, lá de Blumenau. Bom dia, João Batista, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que legal, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. E nós temos aí também uma participação especial, que é a filhinha dele ali, olha só, já está do lado ali, né, João? Sim, não penso. Como é que é o nome dela, João Batista? A Maria Clara. Olha só, Maria Clara, seja bem-vinda também, né? Vai nos ajudar hoje aí a levar o nosso coração na presença de Deus. Mas, João Batista, nós estamos aí com esse programa Vento Sul, né? Que entra no ar de segunda a sexta-feira. E na sexta-feira nós temos essa proposta aí, que é levar toda a nossa comunidade, todos os ouvintes do programa, a ter um momento de comunhão com o Senhor através da música. E nós sabemos aí que a música é algo assim muito importante, porque está presente em todas as nossas idades, né? Eu lembro assim, quando nós tínhamos a nossa filhinha pequenininha, né? E você também tem a filhinha pequena, sempre quando eles vão dormir a gente traz um cântico de ninar, né? É sempre presente a música. Aí vão crescendo e aí tá as mídias, tá as músicas aí que fazem parte do nosso dia a dia, nas propagandas, enfim. E aí chega um momento que nós conhecemos o verdadeiro significado da música. E esse é o propósito do programa Vento Sul, trazer para os nossos ouvintes, né, o que significa a música e qual é o propósito da música. E eu queria deixar você já fazer uma introdução, falando um pouquinho sobre a tua experiência na área da música, o que representa a música na tua vida. Fica à vontade, João Batista. A música para mim é Uma vez um irmão falou que quando eu cantava parecia que tinha uma orquestra, né, atrás, né? Aí por que acontece isso, né? Eu me criei num lar evangélico, né, e não tinha instrumento. Então, até os 12 anos, a minha mãe era a líder do louvor, ajudava meu avô numa congregação lá no interior, lá, e nunca teve instrumento, né? E aí ela cantava só com gogó e fazia, acho que a bateria, fazia o teclado, tudo na voz. E eu aprendi a fazer tipo assim, tentar preencher o vazio do instrumento com a voz, né? Então, uma vez o irmão compartilhou isso e eu fiquei meditando nisso, né? Por que eu faço tanta coisa com o nariz, com a boca, né? Para tentar preencher os instrumentos que não existem, né? E quando eu tinha 12 anos, eu me mudei para Lajeado, e aí a gente foi num encontro de pastores lá que o grupo foi, numa casa de uns irmãos lá de Arroio do Meio, e eu nunca tinha visto um teclado na minha vida. E aí tinha os filhos de dois pastores, eles tinham. E quando eu vi aqueles dois teclados, eu me apaixonei. Foi uma coisa de, tipo assim, amor à primeira vista, porque eu nunca tinha visto uma coisa igual àquilo ali, que eram os teclados, né? Aí, desde aquele momento, eu comecei a pedir para minha mãe, né, com 12 anos, que eu trabalho ainda, para ela comprar. Mas ela tinha comprado o violão quando eu era pequeno, e o violão acabou empenando, que deu não tocar, apertava, claro, né, estourou o violão atrás. Eu disse, não, mas eu te dei um teclado, e a minha família sempre foi pobre, né, nunca foi abastada, né. Aí eu pentelei tanto, que ela disse, não, ela foi lá na Colômbia e comprou um CCS, umzinho, assim, ruim, monofônico, né. Olha. Né? E aí o que aconteceu?
Aí no primeiro culto que eu fui, eu toquei. Uma coisa meio engraçada, assim, sabe? Mas não é que eu toquei e dedilhei ele, né? No culto todo, né? No primeiro culto que eu fui, né? Aí eu sentei lá na congregação do meu avô, levei o tecladinho junto, né? E na igreja sede não podia, eu era amador, né? Mas aí eu fui lá no primeiro culto, acho que na primeira semana que eu tinha o teclado, quando eu ganhei o teclado, eu já saí tocando, já dedilhando o teclado, né? No tom, né? E aí eu comecei, com isso aí, antes de ganhar o teclado, eu já tentava aprender em cima de uma mesa escolar, fiz as teclas com Errorex, então virou uma paixão, né? Até eu estava falando para os irmãos antes da agora, né, que eu fiquei 9 anos sem teclado, né? E aquilo ali para mim assim foi um maior, acho que, tratamento da minha vida, né? Mas eu via que era o Senhor me moendo, sabe, para que meu amor não fique nisso, né? E aí, quando agora essa semana abriu a porta para mim comprar um teclado, né, de segunda, terceira, quarta, quinta mão, né, e aí eu comprei, e quando eu botei a mão, eu vi assim, né, assim, aí talvez alguns vão dizer, mas é um teclado velho, para mim é o teclado mais novo da face da Terra. Só Jesus na casa. Então, o amor, por isso que Deus, ele nos oprime, né, tira muitas coisas de nós, para que quando você ganhe, você dá valor 1000 vezes mais, né? Que talvez se eu tivesse condições, eu cheguei em 2000, eu comprei um teclado novo, eu tinha um M1, que era o meu sonho, que era um teclado antigo, mas sempre fui nessa linha, né? E eu cheguei a ter 2 teclados, tocava com 2 teclados na igreja, e me achava bambam, né? Então, tudo isso é para quebrar a natureza humana, né? E pode ser que aconteça de novo, que eu me exalte e Deus me quebre de novo, né? Então, isso que eu vejo assim, né? Que a vida que Deus tem trazido, né? E o momento certo, eu podia ter comprado um teclado nesse meio tempo, mas eu tinha minhas prioridades, eu tinha família, eu tinha meu trabalho, que eu precisava dar prioridade para ele. E o violão supria nos grupos familiares, então vamos valendo, né? Agora, não foi fácil comprar esse teclado, mas eu me apertei e disse, não, eu vou comprar porque eu acho que é o momento. E realmente, quando eu toquei, botei a mão nele, né, eu disse assim, não, eu acho que é o momento agora dele. E aí os irmãos já tinham convidado, eu disse, agora eu vou poder tocar, fazer a gravação com o teclado, né, não com o violão. Amém. Verdade, o João Batista comentando, né, Neuza, a questão da exaltação, né, que Deus tem que quebrantar a gente, né? Nós vemos assim que é uma área assim muito delicada, né, que realmente quem tem esse dom aí na área da música, como instrumentista ou até mesmo como vocalista, né, e realmente atrai muitos elogios, né? Sim. E se a pessoa ela não está realmente voltada com esse entendimento espiritual de que aquele dom que ela recebeu não é dela, então não é para benefício dela, mas sim para benefício de um propósito muito mais elevado e nobre e grande, que se você não tem esse entendimento, você acaba caindo mesmo, né, num poço às vezes sem saída. Nós podemos ver vários músicos que na época, assim, lá na década de 70, de 60, né, músicos renomados, assim, que eram evangélicos, né? Nós temos aí alguns, poderíamos citar, né, o próprio Elvis Presley, né? Ele vinha de uma linhagem evangélica e realmente era um dom de Deus, a voz, o instrumento, tudo. E infelizmente aí não soube lidar, né, com aquele dom e acabou aí contribuindo com o sistema do mundo, né? Ao invés de contribuir com o sistema de Deus, né, Neuza? É verdade, Marcos. A gente vê também outros nomes, como Whitney Houston também, nomes assim famosos, nomes que conhecidos da mídia, né? E que realmente não souberam administrar, né? Porque todo dom ele vem de Deus, mas ele volta para Deus, né? Quando a gente tem esse entendimento, como o João Batista falou, você aceita a correção, a disciplina, você aceita ficar sem o instrumento, porque você vê depois Deus recompensa, né? Deus sempre nos recompensa, porque o dom ele volta dobrado, ele volta com unção, porque você passou por aquela prova, por aquele teste, né, ali, e pode novamente exercer, né, naquela área. Aliás, a gente nunca para de louvar, né, porque sem instrumento ou com a mãe dele foi uma prova, né?
louvando sem instrumento, fazendo uma banda, fazendo uma orquestra, né? Porque a voz é um dos maiores instrumentos que Deus nos deu, né? E a gente precisa realmente pensar, né? O que eu estou fazendo com esse instrumento que eu recebi de Deus, né? Alguma pergunta, Neuza? Eu gostaria de perguntar para o João Batista, que já conheço ele de longa data, eu gostaria de perguntar na área da composição, irmão. Tu tem alguma composição? Quando eu vou gravar, eu faço louvor, quando eu vou gravar, não consigo anotar. Sanguíneo é uma benção. Então, aí já não fecha mais. Parece assim que eu não tenho. Eu tenho umas composições antigas, uma vez até mandei para o irmão Sérgio, mas aí já mandei sem música. Então eu creio que ainda não fechou, sabe? Tipo assim, salmodio, faço que é para poder fixar a palavra, né, na hora que estou louvando. Mas realmente eu tive um deserto de 7 anos, então parou tudo. Né? Quando a gente foi no seminário Mesa do Senhor, o Anderson me chamou lá, eu fui lá no estúdio, ele disse, irmão, pega o teclado, né? E aí ele me botou lá no estúdio, lá, e disse, irmão, vai lá e grava. Eu disse, não consigo, me dá bloqueio e... Né, eu gosto de tocar as músicas antigas, né? Ontem eu estava ensaiando, né? E aí tava tocando aquelas músicas para o primeiro CD que eu acho que a Neuza gravou, né? De madrugada procurava, né? Olha só. Porque esses louvores mais antigos, a Bárbara fica brava, mas eu gosto de louvores novos. A gente não investe em comprar, como é que eu vou dizer, comprar os louvores novos, né? Porque eu não sei, eu gosto dos louvores antigos, me dá alegria em tocar eles, né? Sim. É engraçado isso da minha... Né, resistência, sim, pode ser, mas aí Deus tem que quebrar mais uma parte. Mas não gosto dos louvores novos. Foi uma luta ela comprar aquele ensino a criança no caminho que deve andar, para poder ensaiar em casa, mas também não fluiu, talvez agora com o teclado volte, né, de novo. Mas eu creio que assim ficou uma amargura, né, de não ter teclado, né? Não é que é uma amargura, mas não tinha prazer em tocar com violão. Imagina 9 anos sendo lixado pelo violão. Meu Deus. Puxa o violão aí na corda com a unha, viu, Neuza? É uma lixa, né? É verdade. É verdade. Então foi isso aí que Deus quebrou, assim. Quebrou e está quebrantando, né? Então... Mas na composição, nada, respondendo a tua pergunta. Sim. Tenho uns, mas assim, ó, do tempo do EPA, nem considero como composição. Tá certo. João Batista, fala para nós, assim, alguma experiência que você tem na área da música, porque nós sabemos que até nós temos um livro, outro dia nós estávamos comentando, né, que é o livro Livre-se da Depressão, que fala ali um pouco sobre a música, como esse item influencia muitas pessoas, né? E com certeza, aí você teve essa experiência de 7 anos aí num deserto, né? 9 anos aí sem um teclado, um instrumento que você ama tanto, e que parece que um músico, um instrumento, passa a ser um membro do corpo, né? Se você não tem aquele membro do corpo, faz muita falta, né? Mas fala para nós, assim, nessa tua caminhada, uma experiência assim que foi determinante a música, né? Ou seja, a letra da música, que é a palavra de Deus, acompanhada com notas, com melodia, com ritmo. Um momento assim, se não fosse eu ter essa experiência na música, eu acho que eu ia ter um problema muito mais sério. Tu tem alguma experiência assim? Clama a mim, né? O Clama a mim, o CD Clama a mim, oração, palavra e louvor, né? E aí eu entendo porque foi feito o Clama a mim, né? Para as madrugadas. Amém. Então, no início da pandemia foi muito pesado para nós. Final de 2019 a gente já estava sentindo que ia acontecer alguma coisa, né? E eu passava as madrugadas acordado, né? E a Maria Clara, ela acordava a madrugada toda e eu sentia que era para mim orar. Aí eu ia lá no quarto dela e até falava que o quarto dela era o quarto de guerra, né? Tem um filme que fala, né, de quarto de guerra. O quarto dela era o quarto de guerra. Tinha meu tapetinho que eu estendia lá e orava, né? E os louvores do Clama a mim, né? Então, para acalmar a alma, né? Porque Deus estava querendo quebrantar alguma coisa. Até acho engraçado, porque era um período, né? Eu disse, parece que eu vou fazer isso aqui toda vez, né?
E aí até parecia um muçulmano, né, que na madrugada tá lá de bunda para cima, né, e escutando o Clamaminho. O que me acalmava eram os louvores do Clamaminho, né, para que eu pudesse a minha alma ficar lavada, né? Tanto que a gente tem a experiência de Saul, né, que quando ele estava ansioso e preocupado e querendo fazer coisas que não eram do Senhor, ele chamava o músico, né, e essa é a experiência que eu tenho, assim, principalmente com o louvor, né, que ali era um momento de loucura, né, naquele momento, né, e Deus usou esse CD, o Clama a Mim, que não tem nada a ver com louvor e adoração, né, mas ali tinha a palavra exatamente para clamar ao Senhor, para acalmar a minha alma, para me elevar para Deus, né, para buscar o Senhor, né. Então, isso fica, né, e o louvor confie no Senhor, né. Esse louvor, eu tenho um testemunho dele, né? Uma irmã lá de Lajeado, nós fazíamos grupo familiar lá, a irmã Ignis, e ela brigou com a nora, né? E ela ficou muito triste com aquilo ali, porque as palavras de família dói, né? Machucam, rasgam, né? E ela, com aquilo ali, ela foi se deitar, né? E foi deitar para não sabia o que fazer, ficou muito magoada, né? E naquela hora ela veio na mente dela, no coração dela, o louvor, né? Confie no Senhor, seja forte e corajoso, confie no Senhor. E aquele espírito da amargura foi embora. Amém. E esse louvor, para mim, eu uso da mesma forma como testemunho da irmã, né? Que esse louvor tem um poder de confiar no Senhor, né, que você começa a cantar ele, aquela falta de esperança vai embora, né, a autoridade que Deus trouxe através desse louvor, né, e eu sempre lembro do testemunho da irmã porque eu trouxe para a minha vida também, porque quando está muito difícil eu canto esse louvor, né, e Deus opera nesse louvor, né, uma unção redobrada, né, porque para poder entrar em Canaã a gente precisa confiar no Senhor. É verdade. Verdade, gente, mas estamos aí no final do primeiro bloco, né? E eu queria convidar aqui o João Batista, está encerrando esse primeiro bloco aí com um cântico. Fica à vontade, João Batista. Amém. Então eu vou cantar o Confio no Senhor. Quando os meus inimigos se ergueram contra mim, o Senhor me defendeu. Quando os meus inimigos se ergueram contra mim, o Senhor me defendeu. Ainda que um exército me cerque, não terei medo nenhum. Mesmo que se declare a guerra contra mim, estarei confiante no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ser forte e corajoso, confia no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ser forte e corajoso, confia no Senhor. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu
pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Confie no Senhor, confie no Senhor, ser forte e corajoso, confie no Senhor. Letras que curam.